E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero sempre que sim, né? Nós vamos dar continuidade na equação do segundo grau com uma incógnita, só que agora nós vamos resolver a equação. Para resolver as equações, nós temos várias formas, várias maneiras. Essa equação que eu pretendo resolver com vocês a princípio aqui, são aquelas equações que nós chamamos de incompleta, tá lembrado? Nós acabamos de fazer aí na atividade anterior, incompleta. Quando que uma equação é incompleta? Lembra que a equação ela tem essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma reduzida da equação do segundo grau na variável x. A é coeficiente de x ao quadrado, está multiplicando x ao quadrado. B é coeficiente de x, está multiplicando x. E C é o termo independente, é um número que não tem x. E a variável dela, a incógnita dela, é x. Muito bem. E ela está na forma, então, já reduzida. Eu quero resolver essas equações, só que elas são incompletas. Quando que é incompleta? Quando B for zero, ou C for zero, ou ambos. Esses casos que estão aqui são casos que o B é zero. Então vamos resolver algumas dessas. Para vocês compreenderem, eu vou fazer vários exemplos. O primeiro exemplo, vou fazer aqui no meio da lousa, x ao quadrado igual a 9. X ao quadrado, você lembra que isso é x vezes x igual a 9? Note que é um número vezes ele mesmo que dá 9. Qual é o número que ele vezes ele dá 9? Com certeza você vai estar dizendo que é o 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Eu vou dizer, é verdade. Mas a pergunta é só o 3? Não, tem também o negativo menos 3. Porque menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Então eu tenho que 3 vezes 3 é 9. E que menos 3 vezes menos 3 também é 9. Note que é 9 positivo e 9 positivo. Muito bem, então, o que está acontecendo? Qual é o valor do x? O x pode ser 3 ou menos 3, duas respostas. É porque uma equação do segundo grau, ela admite até duas respostas. Mas nós temos uma maneira de fazer quase que uma regra, né? Que seria assim, ó, x ao quadrado igual a 9. Qual é o número que é ao quadrado dá 9? O 13 ou menos 3, já sei a resposta. Mas você está lembrado daquela situação de falar, olha, está passando, está multiplicando, passa dividindo, porque é a operação inversa da multiplicação. Está dividindo, passa multiplicando, porque é a operação inversa, multiplicação e divisão. Está somando, passa subtraindo. Está subtraindo, passa somando. Porque adição e subtração, operações inversas. Só que esse 2 aqui, ele é um expoente, é uma potência. É uma potência. O que é o contrário da potência? A raiz. Então, eu vou utilizar essa ideia de operação inversa e a potência, eu vou passar esse 2 achando a raiz. Eu já comentei em aula anterior que, na verdade, querido, a gente deveria achar a raiz aqui e aqui, como uma balança de dois pratos. Tudo que eu faço em um prato, faço no outro, para continuar em equilíbrio. Mas, a título de uma regra, eu vou dizer o seguinte, potência, o que é a operação inversa da potência? A raiz. Então, ele vai passar achando a raiz. Então, x vai ser igual, o 2 aqui, raiz quadrada. Não precisa pôr o 2, mas é raiz quadrada de 9. Se fosse 3, raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quarta, né? Mas não são duas respostas, então nós vamos colocar mais ou menos. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Solução, conjunto, é a chave, eu leio conjunto, é menos 3 e mais 3. Então a minha resposta é menos 3
e mais 3, que eu chamo de solução ou raiz da minha equação. É o número que, quando eu colocado no lugar do x, torna a minha expressão verdadeira. Se eu pôr o menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Fica igual. Se eu colocar o mais 3, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 igual a 9, que é verdade. Então, essa é a minha resposta, meu conjunto de solução ou raiz. Vamos para o item 2, vou apagar aqui. E vamos para o item 2. Vou fazer já usando a regrinha. Como que é para usar a regrinha? Quem tem x ao quadrado, por enquanto, fica no primeiro membro. O número sozinho vai para o segundo membro. X ao quadrado é igual a menos 49 e a operação inversa mais 49. O expoente 2, raiz quadrada. Raiz quadrada de 49. Não precisa pôr o 2 aqui, mas pode pôr. Lembrando que são duas respostas. Então, mais ou menos. X é igual mais ou menos 7. Mais ou menos 7 não é você perguntar para alguém, como você está? Estou mais ou menos, não é isso. É a resposta mais 7 e menos 7. Você pode conferir. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Menos 49, 0, que é igual a 0. E menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que também dá mais 49. Menos 49, 0. Igual a 0, está correto, portanto. Então, eu posso colocar a minha solução, meu conjunto das soluções, o menos 7 e o mais 7. Tudo bem? É questão um pouco também de treino, fazer compreensão, lógico, fazer vários para você entender. Exemplo 3, x ao quadrado. Vamos deixar o x ao quadrado no primeiro membro. Vamos passar o menos 4 utilizando a operação inversa. Inverso de menos, mais. Mais 4. Ah, esse mais não precisa colocar. X ao quadrado, a potência, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. Ah, o expoente 2, não precisa colocar, está ali. O mais ou menos aqui preciso colocar. Para dizer que são duas respostas. Raiz quadrada de 4, que o número que ele vezes ele dá 4, 2. Solução menos 2 e mais 2. Exemplo 4, 2x ao quadrado, lembrando que 2x ao quadrado é 2 vezes x ao quadrado, vezes. Então, isso vai ficar o 2, que é o número que eu passeio o menos 49 para lá, o menos 4 para lá. Nesse caso, o 2 já está para o lado de lá, então está mais fácil, já está para o lado de lá, como o 9 já estava. E esse 2 que está multiplicando? Inverso da multiplicação, divisão. Então, vai ficar x ao quadrado igual 2 dividido por 2. Então, x ao quadrado é igual 2 dividido por 2, 1. Qual é o número que ao quadrado dá 1, né? X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1 mesmo. Então, a minha solução, menos 1 e mais 1. O mais 1 precisa por sinal de mais, né? Exemplo 5. Depois você olha com mais detalhe, com mais critério.
O menos 27 agora está no primeiro membro. Vou passar para lá. 3x ao quadrado igual. Operação inversa da subtração, adição, mais 27. Eu quero isolar o x, deixar o x sozinho. Quem está atrapalhando? O 3 e o expoente 2. Vamos passar o 3. Lembrando da multiplicação. X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3. Divisão exata. Tabuadinha do 3. 9. Ah, já está feito aqui agora, lá. X ao quadrado igual a 9. Como que é? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Solução menos 3 e mais 3. Tranquilo? Sexto exemplo e último exemplo dessa parte de equação incompleta, quando B é zero. Todos esses casos o B é zero. E vamos lembrar aqui, quem multiplica x ao quadrado é o A. A vale 4. Quem multiplica x é o B. Note que não tem x, então não tem B. E o C, que é o termo independente, menos 32. Dando continuidade, vamos passar o menos 32. 4x ao quadrado é igual a menos 32 mais 32. O 4 está multiplicando, vai passar inverso da multiplicação. 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 dá 8. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Como não é exata, eu posso parar ali. Eu havia parado aqui, falei que pode parar aqui, mas também dá para continuar, porque às vezes você vai chegar numa provinha e não tem essa resposta. Você lembra como que pode tirar alguém de dentro da raiz? Decompõe o 8 em fatores primos, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Isso aqui é 2 ao cubo, mas como a minha raiz é quadrada, tem índice 2 aqui em cima, eu posso separar assim, ó, 2 ao quadrado vezes um 2 sozinho. Então ficaria assim ainda, ó, x é igual, mais ou menos, né, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Que 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. É o próprio 8 que está aqui, ó. Esse 2, que é expoente, dividido por esse 2, que é o índice da raiz, 2 por 2 dá 1. Sai esse 2 aqui. Fica x igual, mais ou menos, o 2 saiu. Esse 2 não tem expoente, não sai. Fica assim, ó. Portanto, aí a minha solução seria menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Ficaria dessa forma. Tudo bem? Vamos agora resolver uma equação do segundo grau, ainda incompleta, só que o C que é zero agora. C que é zero. É outra maneira de resolver. Aquele que eu acabei de explicar, o B era zero. Por exemplo, quem que é o meu A aqui, ó? Vamos fazer o A. O A é 1. Quem é meu B? É quem multiplica x, é o 9. Quem é meu C? É o número sozinho, termo independente, não tem, é zero. Então, A é 1, B é 9, C é zero. Portanto, é um outro caso. X ao quadrado mais 9x igual a zero. Como que eu vou fazer para resolver quando eu tenho o C igual a zero? Eu vou utilizar um caso de fatoração. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, eu tenho x vezes x. Nesse
monômio ou termo, eu tenho x. Nesse monômio também eu tenho x. Então aqui, ó, e aqui eu tenho o x repetido nos dois monômios, nos dois termos. Eu vou colocar x em evidência. O x vai multiplicar o seguinte: x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x, dividido por x, x vezes x, dividido por x, corta o x, cancela, sobra x. 9x dividido por x, 9x dividido por x, cancela, sobra 9, ou dá 9, igual a zero. Note que se você multiplicar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 9, 9x, igual a zero, tá certo? Muito bem, então eu tenho um produto, uma multiplicação, esse x vezes esse parênteses dá zero. Duas coisas que multiplicadas dão zero, dois números que multiplicados dão zero, dá resposta zero, multiplicação de dois números, um dos dois tem que ser zero. Então, quando que isso vai dar zero? Ou quando x for igual a zero, esse x for zero, ou o x mais 9 for zero. X igual a zero, acabou, não tem o que fazer. X mais 9 igual a zero é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Passo 9 utilizando a operação inversa. Mais 9 menos 9. Ah, achei as duas respostas. O x pode ser 0 ou menos 9. Se você colocar 0 aqui, 0 ao quadrado, 0 vezes 0, dá 0. E 9 é 0? 0. 0 mais 0 igual a 0. Deu certo. E se colocar o menos 9? Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9, que dá mais 81. 9 vezes menos 9, mais com menos, dá menos 81. Mais 81 menos 81 dá zero. Então, esses dois valores são respostas, que nós podemos dizer, vamos voltar a falar sobre isso, que são raízes. Então, a minha solução agora aqui é menos 9 e 0, para colocar em ordem o menor primeiro. Tudo bem? É o primeiro só, vou fazer vários. Usar a mesma ideia, x ao quadrado, x vezes x. Então, eu tenho um x aqui e tenho um x aqui, ó. O meu x está repetido. Quem está repetido, eu ponho em evidência. Eu estou continuando a expressão aqui, ó. Ela está continuando aqui. O meu x, coloquei em evidência. X ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x. Dividido por x, sobra x. Menos 4x. Menos 4x. Dividido por x, sobra menos 4. Menos 4. Igual a zero. Note que se você multiplicar, você vai ter que voltar lá em cima. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Voltou certinho. Agora, eu tenho duas coisas que multiplicadas dão zero. Ou a primeira, ou x é zero e essa parte já acabou. Ou a segunda, o x menos 4 é zero. X menos 4 é igual a zero. Operação inversa aqui, menos 4 passa para lá, mais 4. X é igual a mais 4. Então, as respostas que dão certo, que faz esse lado ficar igual a zero, ficar igual ao lado de lá, é ou 0 para o x ou 4. Não pode pôr 0 em um e 4 no outro, não é isso. É 0 aqui, dá certo. Ou 4 aqui e 4 aqui também dá certo. Vamos ver. Põe o 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, deu 0. Põe o 0 aqui, 4 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0, que é igual a 0. E com o 4? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Põe um 4 aqui, menos 4 vezes 4, menos 16. Mais 16, menos 16, 0. Igual a 0. Então, tá certo. Então, a minha solução, as minhas raízes, 0 e 4. A chave eu leio conjunto solução. Exemplo 3.
Eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x, vou colocar em cima agora, ó. Então eu tenho um x ali e um aqui. Desses dois x, eu vou colocar em evidência x, que é a parte que está repetida. 2x ao quadrado dividido por x. 2x ao quadrado é x vezes x, dividido por x. Cancela, o que sobrou? 2x. 5x negativo, dividido por x. Cancela, o que sobrou? Menos 5. Você pode verificar se está certo. Como verificar? Multiplicando aqui e aqui. Eu não vou multiplicar, porque senão eu volto lá. Não quero multiplicar. Mas só para mim ver se está certo. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Ah, tá certo. Voltou lá realmente. Agora eu tenho um produto, uma multiplicação de dois fatores que está dando zero. Ou o primeiro é zero, ou o 2x menos 5 é zero. X igual a zero, não tem o que fazer, já é uma resposta. Agora essa parte aqui, ó. 2x é igual, menos 5, inverso mais 5. O 2 está multiplicando, x é igual a 5 sobre 2. Não dá para dividir. Que pode deixar na forma de fração. Solução 0 e 5 sobre 2. Espero que você tenha entendido, mas ainda vou fazer mais alguns exemplos. Vamos fazer o exemplo 4, 5 e 6 ainda quando meu C for 0. Bom, note que aqui não está igual a zero. Então, esse caso requer que seja todos a expressão para o primeiro membro igual a zero. Então, vamos fazer isso primeiro. 2x ao quadrado menos 7x igual a zero. Arrumando esse 2 aqui, 2x ao quadrado menos 7x igual a zero. Quem que está repetido aqui e aqui? O x. Lembrando que x ao quadrado é x vezes x. Então, vamos colocar um x em evidência. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Menos 7x dividido por x, menos 7. Igual a zero. Agora, um produto que dá zero, o resultado dá zero, ou o x, que é o primeiro, é zero, ou o 2x menos 7 é zero. X igual a zero já acabou. 2x menos 7 igual a zero. Como que fica isso? 2x igual mais 7. O 2 está multiplicando, x é igual a 7 sobre 2. Solução, né? 0 e 7 sobre 2. Note que todos estão tendo duas soluções. Exemplo 5, mesma coisa. Note que o segundo membro após o igual não é zero, né? Então, vou passar para o primeiro membro. 3x ao quadrado mais 27x igual a zero. Deixa eu fazer uma pequena explicação. X ao quadrado, ele é x vezes x. Então, tem um x aqui e um x aqui. Tem um x repetido. Mas note que o 27 e o 3 também tem o 3 repetido. Porque 3 vezes 9 aqui, ó. 3 vezes 9 é 27. Poderia pôr, então, em evidência o 3x em evidência, poderia colocá-lo, ou não. Para não ficar muito complicado, vamos continuar colocando só o x. Mas pode colocar o 3x em evidência. Vamos colocar só o x. Como que fica? 3x ao quadrado dividido por x. 3x ao quadrado dividido por x, né? Vai cortar um x aqui, vai sobrar 3x. 27x dividido por x, 27. Igual a zero. Lembra que se você multiplicar, tem que voltar, né? Não vamos multiplicar.
x vezes 3x mais 27 igual a zero. Se essa multiplicação dá zero, os x tem que ser zero para dar zero, ou o 3x mais 27 tem que ser zero. Resolva essa parte. 3x é igual menos 27. X é igual menos 27 sobre 3. 27 dividido por 3, 9. Menos 9. Solução. Menos 9 e 0. É legal colocar a solução em ordem crescente, do menor para o maior. Exemplo 6, e agora sim, último exemplo, né? Note que x ao quadrado é x vezes x. Então eu tenho um x aqui e esse x repetido. Mas note que o 4 é 2 vezes 2. Então eu tenho um 2 vezes 2 e um 2 aqui. Também tem um 2 repetido. Então eu poderia colocar 2x em evidência aqui, ó. 2x em evidência. Posso fazer isso. Mas eu vou continuar colocando apenas o x, porque isso não vai atrapalhar o meu resultado. 4x ao quadrado dividido por x vai dar 4x. Menos 2x dividido por x vai dar menos 2, igual a zero. Se essa multiplicação dá zero, é porque o primeiro é zero, ou o 4x menos 2 é zero. Vamos resolver essa parte. O menos 2 mais 2. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Quem passa dividindo é quem passa embaixo, hein? Isso é 2 quartos, não é 2. Não é 4 dividido por 2, é 2 dividido por 4. Não dá a divisão exata, mas eu vou simplificar, porque é uma fração que dá para ser reduzida. Então dá 1 e dá 2. Essa é a minha resposta. Se eu colocar no lugar do x 0 e 0, isso vai dar 0 igual a 0. Se eu colocar no lugar do x 1 meio aqui e 1 meio aqui, também vai dar 0. Né? Então a minha resposta, a minha solução vai ser 0 e 1 meio. Espero que você tenha entendido após ver esse vídeo, mas tenta fazer primeiro esses que eu já fiz, tá? Para depois você fazer os propósitos. Um abraço e até mais.